Graças e paz, meus queridos. Primeiro de tudo, eu queria que, se vocês percebessem um pouco de falha na minha voz, peço que me desculpem. Infelizmente, esses dias eu fiquei um pouco gripado, mas eu acredito que seremos conduzidos pela vontade de Deus nesse momento. Bom, peço que os irmãos abram a Bíblia em Ezequiel capítulo 47. Leremos do verso 1 até o verso 9. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo, e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para me dar uma volta por fora, e até o portão exterior, que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda mais outros 500 metros e já era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio, e quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, desce ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse momento. Peço que o Senhor possa estar conduzindo essa mensagem até o coração de cada um dos teus filhos que aqui se encontram, filhos estes que passam por momentos ao qual todos os seres humanos passam, momentos de dificuldade, de alegria, mas momentos ao qual eles aproveitam como juventude, como jovens, como seres fortes. Que o Senhor possa introduzir essa palavra com profundidade ao coração de cada um que se encontra aqui. E que essa palavra, Senhor, possa trazer fruto. Em nome de Jesus. Amém. O título que eu queria trazer para todos hoje é o processo de restauração e profundidade. Na maioria das vezes, as pessoas interpretam esse texto somente pelo fato de que o profeta Ezequiel passou por estágios de níveis de água. E então a gente encara isso como profundidade. Começou nos tornozelos, subiu até os joelhos, chegou nas cinturas e depois seus lombos. E por último, as águas submergiram todo o seu corpo. E na maioria das vezes a vida cristã nos remete a entrar em um processo de profundidade, isso é, de encontro com Deus mais a fundo, estar mais próximo de Deus. E como jovens hoje, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é saber se estamos mais perto de Deus ou negarmos que estamos longe dele. E o processo de restauração, ele começa quando a gente entende que há defeitos, que há falhas no nosso ser, que há falhas dentro de nós. O processo de restauração, ele às vezes é de maneira externa, mostrado para todas as pessoas que ao nosso lado convivem. Isso é, quando alguém se machuca de maneira grave,
e as marcas percorrem ao seu corpo, é lógico que as pessoas que estão ao lado dela verão. Então, quando a gente está em um momento de restauração, a gente precisa entender que marcas vão ser mostradas. E talvez, se as marcas forem marcas do nosso pecado, o mundo pode se constranger. Mas o processo de restauração, ele vai curar isso. O termo medicinal para o processo de restauração é consertar coisas desgastadas pelo uso, sendo em forma de ato aplicado ou efeito gerado. Mas no termo teológico, para a profecia que Isaías estava falando, é que os profetas associavam a restauração dos exilados de Israel, o retorno à terra, a restituição dos territórios e o restabelecimento da justiça. Infelizmente, um pouco mais na frente, veremos que o povo será levado a cativo, e a gente vai ver que esse povo, em alguns, vão ser escravizados, outros servirão, mas não será mais aquele povo que somente prestava serviço para o Senhor. Ele agora prestará serviço para os babilônios. Então a gente tem que entender que Israel passava por esse problema. Um problema de distância entre o ser e Deus. E eu queria aplicar com vocês algumas coisas que nos remetem a pensar o quão longe estamos de Deus, ou talvez o quão perto estamos de Deus. Mas para isso eu queria dizer que, para a gente entender se estamos perto de Deus ou não, a gente precisa se examinar. A Bíblia já falava, examine ao homem a si mesmo. E esse processo de examinação vai nos mostrar qual é o nosso defeito, ou talvez qual é a nossa virtude de estarmos próximos de Deus ou distante dele. E sendo assim, o pecado e os tendenciosos caminhos que a gente talvez escolhe para viver nessa vida nos levam para longe de Deus. Mas a vontade que a gente tem de seguir a vontade de Deus, ela nos leva para próximo dele. Conexão jovem, hoje vocês se veem distante ou perto, longe ou próximo daquele que tudo faz por ti? Qual é o nível de profundidade que vocês veem na vida de vocês? Perto de Deus ou distante dele? Mas em isso, a gente pode perceber que Ezequiel, ele passa por uma experiência que talvez a gente precise passar todos os dias, nos aprofundarmos em Deus. E para isso eu queria aplicar 4 medidas do processo de restauração. No verso 1, vai dizer que depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. O templo, naquela época, ele tinha uma parte interior mais profunda e uma parte exterior. Mas se a gente for analisar, o profeta, ele já entra no templo na parte interior. Ele já está dentro do coração do templo. Mas na frente a gente vai perceber que ele vai para o lado exterior, isso é, ele vai mais para fora. Mas eu queria dizer para os irmãos que tudo começa no templo. Tudo começa naquele que é adorado no templo. O templo levava consigo a presença de Deus. E o profeta Ezequiel foi levado justamente onde a presença de Deus se manifestava com mais força. E ali,
começaram a sair águas pelo limiar do templo, isso é, pela parte de baixo. E o limiar do templo dava direção ao interior do templo. Então, as águas que submergiram ali, elas estavam indo para o interior do templo, para depois sair para fora. Então, tudo aquilo que começa no templo, também começa com Deus. Todas as nossas obras, todas as nossas adorações e serviços prestados ao Senhor, começa a partir dEle. Começa a partir daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Não de uma atitude somente nossa, de querer fazer algo. E na maioria das vezes, como jovens ou adolescentes, a gente tem essa tendência de querer tomar somente a nossa decisão, aquilo que nos convém. Mas tudo começa nele. Tudo começa naquele que criou e se manifesta na nossa vida. E depois o profeta Ezequiel, ele percebe que as águas começam a percorrer do lado direito e do lado esquerdo. E daí a gente pode entrar no primeiro estágio, que é as águas se iniciam nos nossos tornozelos. O texto vai dizer assim: depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral ou limiar da casa. O guia me fez caminhar com ele, e pegou uma metragem e mediu 500 metros. E os 500 metros fez com que as águas submergissem aos meus pés ou tornozelos. O início da caminhada cristã talvez seja esse ponto. As águas que caminham sobre os nossos tornozelos. A partida que a gente tem de servir a Deus, talvez com intensidade ou talvez com aquela pegada mais simples, um pouco mais devagar. Mas esse início, ele vai falar muito sobre nós. Muitas pessoas começam algo na sua vida, mas não terminam. Muitas pessoas iniciam projetos, mas não concluem esse projeto. Muitas pessoas resolvem adorar a Deus, mas durante a caminhada, infelizmente, elas escolhem adorar outras coisas e seguir os caminhos do mundo. Quando as águas chegam aos nossos tornozelos, não é para mostrar que apenas a gente iniciou a caminhada cristã. Quando as águas chegam aos nossos tornozelos, é para nos mostrar que o nível desta água pode subir e nos levar a uma vida um pouco mais de profundidade com Deus. É só o início daquilo que Deus tem para nós. A caminhada cristã é só o início daquilo que futuramente a gente vai colher com mais abundância. Mas o profeta Ezequiel, ele percebe que não para ali. No verso 4, diz o seguinte: ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. 1000 côvados também pode ser traduzido como 500 metros. As águas que dão em nosso joelho, eu pude exemplificar como uma vida de oração e consagração a Deus. Porque já que começamos a caminhada servindo, começamos a caminhada entendendo que fomos chamados por Deus para ter uma vida totalmente diferente, cabe a nós uma vida de oração e consagração para sustentar aquilo que Deus tem para nós. E sem oração, a gente não consegue ter uma intimidade mais profunda com Deus. E sem consagração, que também dentro a gente pode colocar a leitura da palavra, a gente não entende qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando Ezequiel percebe que as águas chegam ao seu tornozelo, ele também começa a perceber que não está mais nos seus
os direitos de tomar a decisão, mas nos direitos de Deus, porque ele iniciou uma caminhada, e mais na frente ele vai ver que as águas chegou aos seus joelhos, e já está no nível mais profundo, e o nível de oração nos leva a uma profundidade maior com Deus. Quanto tempo a gente deixa de lado para fazer as coisas que não nos cabem, que é as coisas do mundo, e exclui a oração. Oração é algo essencial. Muitos costumam dizer que é a gasolina que é colocada, que nos leva a prosseguir rumo à eternidade. E sem essa gasolina, o nosso carro não anda. A oração é o combustível na vida de um crente. E há poder através das orações. Eu sou fruto de oração. Os meus amigos que moram comigo no internato sabem do meu testemunho. Em uma simples oração, Deus fez algo totalmente diferente na vida da minha mãe, no momento do meu parto. Onde o médico olhou para minha mãe e simplesmente disse: você não tem sangue suficiente para fazer uma cirurgia cesárea e fazer uma cirurgia ao qual vamos remover a sua mama. Minha mãe estava com câncer. E a minha mãe disse: eu só preciso fazer uma oração. E não sendo cristã, a minha mãe fez apenas uma oração. Pela graça de Deus, eu estou vivo hoje. E pela graça de Deus, a minha mãe também está viva hoje. Contrariando tudo aquilo que o médico havia dito. Se uma pessoa que não é cristã, Deus tem esse prazer de abençoar, quanto mais nós, como cristãos. E pela graça de Deus, eu sou levado a uma moça que mais na frente eu vou chamar de madrinha. E essa moça, ela me amamenta até 1 ano de idade. E quando eu completo 1 ano de idade, meu pai sai de dentro de casa e vai morar com outra mulher. E pela graça de Deus, ele sustentou a minha mãe até hoje. E a minha mãe sempre orou, mesmo não sendo cristã. O poder através das orações vão trazer coisas para a nossa vida que a gente não entende, mas que para a vontade de Deus vai ser algo extraordinário. Há poder através das orações. E em momentos de consagração, momentos que você coloca para Deus, esses momentos vão ser essenciais para a sua vida. E esses momentos vão ser aqueles momentos que Deus vai falar profundamente ao teu coração. A consagração, seja pela manhã, tarde, noite, tenha o seu momento com Deus. Tenha um momento de somente ouvir a voz de Deus na sua vida. E jovens, para vocês que vivem em universidades, que vivem tomando decisões, às vezes muito difíceis, como eu tomo, vocês precisam estar em consagração para ouvir a vontade de Deus na vida de vocês, porque qualquer decisão que vocês tomarem afetarão todo o seu destino. E se o nível da água ao qual vocês estão passando estão abaixo dos seus pés, vocês não vão conseguir ouvir a voz de Deus. Então, quando Ezequiel chegou naquele nível ao qual as águas estavam sobre os seus joelhos, ele entendeu novamente que ali não poderia parar, mas que tinha que continuar. E no mesmo verso 4, só que na parte B do versículo, vai dizer que ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos. Os lombos eu fiz um exemplo de uma vida que gera frutos. Se já passamos pelo estágio do processo de caminhada, isso é, quando as águas estavam sobre os nossos pés e depois no processo ao qual as águas estavam sobre os nossos joelhos, agora estamos vivenciando um processo ao qual as águas estão nos nossos lombos. E a vida cristã, ela precisa ser uma vida que gera frutos.
O próprio Jesus Cristo falou: conhecerei as árvores pelos seus frutos. E a gente entende que se for frutos bons, é porque a árvore está debaixo da vontade de Deus. É porque aquela árvore está conectada com Deus. Não existe vida cristã sem frutos. E os frutos nos levam a glorificar a Deus. Um dia faremos parte da glorificação de Deus. Não será somente Deus glorificado, mas também seremos glorificados junto a Ele na eternidade. No discipulado, na obra dentro da igreja, qual é o número da quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas que só vêm lotar banco, que só vêm ouvir, e não levanta a mão sequer para dizer: eis-me aqui. As águas subiram. E se você tem uma vida de oração e consagração a Deus, você precisa entender que Deus também precisa de você na obra. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A comissão foi para todos, e essa comissão, ela tem uma produção muito grande de frutos. Se queremos ser árvores que dá fruto, precisamos nos aprofundar no relacionamento com Deus. Deixar as águas que estão nos nossos pés e começar a caminhar para que a profundidade da água vá aumentando, ao qual a gente possa gerar frutos. Lá em Alagoas, a gente tem um grupo chamado os Embaixadores do Rei. Provavelmente aqui, talvez muitos conhecem. E cada conselheiro, ele tem a obrigação de, por ano, batizar, no mínimo, um jovem, ou um adolescente, ou uma criança, porque o trabalho começa aos 9 anos de idade. E a gente entende que isso é uma obrigação, não para glorificar e não para inchar a organização, mas para glorificar a Deus. Ir atrás de crianças que estão em comunidade, em bairros totalmente perigosos. A gente entrar lá e levar eles até a igreja e eles terem uma experiência com o Senhor Jesus, já pequeno. Precisamos gerar frutos, frutos esses que glorificarão a Deus. Frutos esses que produzirão frutos futuramente. Desçam as profundidades. O Deus que pode capacitar você a fazer inúmeras coisas, só está te esperando. E as profundezas das águas somente cresceram, e Ezequiel não mais estavam com as águas nos seus lombos, mas ele passou a estar em um nível ao qual as águas submergiram a sua cabeça. Um nível ao qual ele estava totalmente dependente da vontade de Deus. No verso 5 vai dizer isso: e ele mediu mais 1000 côvados, e já era um ribeiro, que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, o ribeiro pelo qual não se podia passar. E quando as águas submergem as nossas vidas, a gente começa a ter uma vida maiúscula e abundante na vontade de Deus. E muitas das vezes não como a gente quer, mas como Deus quer. E pelo fato da gente só estar vivendo aquilo que Deus quer, coisas maravilhosas para o reino de Deus vai acontecer. Só Deus sabe a luta que eu tive para vir para cá e resistir de várias formas ao chamado de Deus.
Mas hoje, nos ensinamentos, com os meus amigos, com os meus professores, com os pastores que aqui eu estou conhecendo, eu entendo que se aqui eu não tivesse, nada disso eu estaria experimentando. Não estou dizendo que eu vivo sobre as profundidades, que as águas todos os dias submergem a minha cabeça. Mas eu busco. E muitas das vezes eu não consigo. Mas não está entre conseguir, está entre todos os dias tentar melhorar, nem que seja um pouco. E às vezes para as outras pessoas parecem que nunca muda. Mas lá no interior você sabe que está mudando. Ezequiel passou agora para um nível ao qual ele estava sendo guiado, ao qual ele nadava, ao qual ele estava presente totalmente na vontade de Deus. E quando a gente começa a mergulhar nessas águas benditas e restauradoras do Espírito Santo do Senhor, a gente entende que a gente está sendo guiado por Ele, vivendo sobre o Espírito de Deus. Vivendo não mais com as águas nos nossos pés, mas totalmente coberto pela vontade de Deus. Novamente eu digo, juventude, onde é que esse nível de água se encontra na sua vida hoje? Mas independente de onde o nível da água está, saiba que ele pode crescer. Só continue ouvindo a voz de Deus. Hoje a gente passa por um processo muito difícil. A vida de pessoas que parecem estar mortas. Mortas espiritualmente. Pessoas que não vivem mais a vontade de Deus. Pessoas que nunca conheceram a Cristo. Pessoas que estão afastadas de Cristo. E a gente acha que para essas pessoas não há solução. Quantos aqui fazem faculdade? E a galera que faz na Federal tem uma visão melhor de jovens que estão afastados e jovens que nem sequer conhecem a vontade de Deus. Eles não estão mortos. Nenhum deles estão mortos. Mas todos precisam ouvir e presenciar as experiências que nós, como cristãos, mostramos. E um dia aquele que você acompanha, que você caminha ao lado dele, aquela pessoa não conhecer a Cristo através da sua vida, você prestará contas com Deus. Eles não estão mortos. Depois que Ezequiel passa por todo o processo, que as águas passam pelos seus tornozelos, passam pelos seus joelhos, passam pelos seus lombos, que as águas submergem Ezequiel, a Bíblia vai dizer que as águas caminham para outros locais. Elas vão para fora do templo. E quando elas vão para fora do templo, elas não vão ser apenas jogadas no território lá e acabou. A partir do verso 8 vai dizer que essas águas elas invadem o Mar Morto. E se a gente for estudar sobre um mar morto, realmente é um mar morto. E que as águas do Mar Morto não servem para nada. Essas águas elas invadem o Mar Morto. E quando elas invadem, aquilo que estava morto ao redor começa a crescer. Começa a crescer e dar frutos. Olha a partir do verso 6 o que diz. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio, e quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. As águas do Mar Morto que não servem para nada, estas mesmas águas
ficarão saudáveis. Estas mesmas águas, elas darão fruto em suas margens. Árvores que ali não cresciam, passaram a crescer, passaram a produzir. Então, se hoje há alguém que acha que está morto e que a sua vida já não serve de mais nada, ou que talvez você esteja distante daquilo que Deus tem para você, afastado, você não está morto. Se permita ser inundado pela presença de Deus. Se permita novamente ser cheio do Espírito Santo do Senhor. E que as águas que parecem estar mortas sobre a sua vida comecem a transformar essas águas mortas em águas saudáveis. Porque as águas saudáveis vêm do templo. Isso é, de onde tudo começa, da presença de Deus. Quem necessita da presença de Deus, necessita buscar a Deus. Necessita ter um relacionamento mais a fundo com Deus. E para encerrar, eu queria compartilhar o texto de 2 Reis, eu acho maravilhoso. O profeta Eliseu, ele traz uma experiência incrível. 2 Reis, capítulo 2, do verso 20 ao 22. E daí a gente pode ver que aquilo que é impossível, que nunca teria vida, Deus faz ser restaurado e produz frutos bons. 2 Reis, capítulo 2, dos versos 20 a 22, diz o seguinte: ordenou-lhes Eliseu, trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sobre e declarou: assim diz Yahvé, eu purifiquei estas águas, e elas não causarão mais morte e esterilidade. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. O mesmo mar que estava morto, o profeta Eliseu pede aos seus discípulos que tragam uma bandeja e coloquem sal nessa bandeja. E quando ele está com essa bandeja na mão, ele joga. E aquele rio que estava morto passa a ter vida. E aquilo que já não mais servia, passa a servir. Não achem que vocês estão mortos na maioria das vezes. Mas percebam que vocês precisam estar em um nível de profundidade com Deus maior. Não queiram viver somente com as águas batendo nos seus pés, mas com as águas submergindo a sua cabeça. Vamos orar?